Já entramos em detalhes aí. Muito bem, então, boa noite a todos. Quero avisá-los de que já está indicando que a aula está sendo gravada. Então, a partir desse momento, todos nós, então, estamos, né, sob a tutela aí da tecnologia. Pois bem, antes de nós efetivamente entrarmos no nosso assunto de hoje, que é o lucro presumido, quero aproveitar para avisá-los, tá, que eu abri as duas turmas, né, a turma A e a turma B, a pasta de trabalho número 2, certo? Porque daí nós vamos ter que fazer a pasta de trabalho número 2 e nós vamos ter que tentar fazer a número 3 até o final, até lá os dias. Eu acho que daí, de repente, vai ser para o dia 14 de dezembro, o outro trabalho. Tá? Então, o que acontece? Esse trabalho, o trabalho número 2 que eu coloquei na pasta de cada uma das turmas, ele, na realidade, é tão somente uma cópia, vamos assim dizer, tá? Daquele trabalho que nós fizemos da indústria, certo? Onde nós fizemos a compra, a venda, etc. tal, a apuração dos tributos. Se vocês literalmente pegarem o exercício que foi feito, tá? Eu resolvi com vocês, vocês vão verificar que as sequências praticamente são todas iguais. O que deve mudar ali, de repente, é uma alíquota do IPI ou do ICMS, ou qualquer coisa assim. Salvo o melhor juízo, parece que o exercício que eu fiz com vocês, eu não lembro agora se o ICMS era dentro do Estado, na venda, ou se era fora do Estado. Mas, de qualquer maneira, só muda a alíquota, só vai mudar a alíquota, ok? Muito bem. E daí vocês vão ter que fazer aquele exercício em equipe. Eu sempre peço para que façam em 5 pessoas. Tá? Tem uma equipe aí que acabaram formando em 6, não tem problema. Essa equipe de 6 também continua se for o caso. E o que acontece? E vocês vão ter até o dia 2 de dezembro. Né? Então, hoje é exatamente o dia 18. Né? Então, nós vamos ter aí o término dessa semana, mais a semana que vem, e daí ainda, lá no começo de dezembro, ainda vai ter até a quinta-feira, dia 2 é uma quinta-feira. Então não esqueçam, por favor, porque daí não tem choradeira. Vocês vão precisar entregar dos cinco trabalhos, né? É óbvio que os outros ainda vão ficar para o ano que vem, mas dos 5 trabalhos vocês têm que entregar no mínimo 4, porque vocês entregando 4, vocês obtêm o índice, o coeficiente de 75% para ser considerado como presença. Se não atingir esse índice, mesmo que tenha nota, consequentemente vai ser reprovado. Então, por favor, tenham toda a dedicação, cuidado com relação a isso, para ninguém sofrer as consequências. Né? E eu não tenho nada o que fazer, quer seja em aula, em nota, coisa assim, porque tudo é feito pelo sistema. Tá? Eu não posso abrir exceção para um, para outro, nada disso. Está tudo registrado no sistema, tudo depositado no sistema. Quer sejam as minhas aulas, quer sejam os trabalhos que vocês colocam. Portanto, tanto vocês como eu, né, estamos sujeitos à auditoria, para qualquer questionamento que venha a surgir, ou descontentamento de alguém, tá certo? Então, eu espero que vocês vejam lá o exercício, né? E qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Né? Muito bem. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos agora adentrar ao lucro presumido. Vamos lá. Muito bem. Antes de nós abordarmos o lucro presumido, lá no lucro real que nós fizemos, eu havia dito a vocês
que quem faz a opção do lucro real anual tem que fazer estimativa, recolhimento por estimativa. Ora, o recolhimento por estimativa nada mais é do que fazer o lucro presumido. Mesma coisa. Muito bem. Então, agora que eu estou entrando no lucro presumido, eu já vou aproveitar para simultaneamente fazer o link com a estimativa, porque daí, em decorrência disso, vocês ainda reforçam os conhecimentos do lucro real anual. Tá certo? Então, muito bem. Então, o lucro real anual, que efetivamente você pode adotar a estimativa mensal, ou recolhimento mensal, então ele se caracteriza dessa natureza. Tá? E o anual, você fica obrigado a fazer o recolhimento mensal por estimativa. Só que essa estimativa, que nada mais será do que o lucro presumido, na sua essência, os meses de referência para essa estimativa são o fato gerador de janeiro a novembro. Por quê? Porque lá no mês de dezembro, conforme consta ali na segunda opção, obrigatoriamente o mês de dezembro tem que ser feito pelo lucro real. Então, até novembro se faz por estimativa. Em dezembro, se faz pelo lucro real. E todos os recolhimentos que foram feitos pela estimativa, se foram feitos, eles efetivamente vão servir de adiantamentos de tributos. Então, você vai fazer a compensação, né, desses valores recolhidos e vai chegar numa conta de acerto no lucro real. Ou paga-se alguma diferença a mais, ou se o que recolheu por estimativa já foi maior do que o devido, você vai efetivamente se compensar ou pedir restituição para frente. Muito bem. Mas daí também tem uma terceira opção, tá? Lá na estimativa, que a empresa poderá suspender esses recolhimentos que foram feitos por estimativa ou especificamente de forma antecipada, mediante a comprovação da escrituração contábil. Então, a suspensão só poderá ser aplicada se você tiver comprovante da escrituração contábil. Se não tiver, não tem que se falar de suspensão. O que dá esse direito à suspensão é exatamente a escrituração contábil, desde que ela aponte, e não precisa efetivamente fazer o pagamento. Ok? Bom, então, vocês vejam que a gente sempre vai e algum tema a gente volta, retoma o que nós vimos para trás. Esse link realmente ele sempre está acontecendo. Tá? Só a título de informação, a nossa aula de lucro presumido estaria prevista para dois encontros seguintes. Ora, eu diria para vocês que, de uma maneira geral, todo esse programa, ainda que eu tenha feito uma programação às vezes um pouquinho adiantado, coisa assim, é justamente no sentido de fazer alguns ajustes internos ou coisa assim, mas toda a grade efetivamente vista será efetivamente passada para vocês. E, quando muito, até um agregado a mais para enriquecer ainda mais o conteúdo. Certo? Mas eu estava mesmo verificando ali, com essa aula de hoje, nós estaríamos dois encontros antecipados. Muito bem. Isso também é bom porque me dá uma certa folga para eu, inclusive, maximizando para vocês os resultados, né? Quer seja na confecção de aulas e no que eu possa abordar para vocês. Não precisa atropelar totalmente, ok? Então, vamos lá. Feito essa consideração, vamos verificar a próxima lâmina. Muito bem. A próxima lâmina nada mais é do que, aqui vocês vejam do lado esquerdo, lá na primeira linha está período de apuração do lucro real. Aqui no lado esquerdo, você veja que a empresa pode fazer a opção pelo trimestral. Já vimos o trimestral também. Já vimos no trimestral as decisões que nós temos que tomar, né? Ok? Outro detalhe, na sexta-feira passada, agora, eu participei de uma live do CRC, no dia 12,
Se vocês entrarem lá para quem não viu, queira ver, né, desde que queira ver, ninguém é obrigado a nada. Entrar lá na TV na TV do CRC do Paraná, tem uma matéria lá que eu fiz lá em 1 hora, eu fiz uma espécie de um resumo. Eu coloquei alguns pontos, né, algumas considerações pontuais sobre o lucro real, o presumido e, consequentemente, o lucro real. Se vocês quiserem ver esse material, é só entrar no YouTube aí que vocês encontram esse material. Tá? Tá gravado lá. Então, observem exatamente o seguinte. Aqui na primeira linha, período de apuração do lucro real. Aqui à esquerda, o trimestral. Se a empresa fizer a opção pelo trimestral, aqui estão as datas dos trimestres, março, junho, setembro e dezembro. Se ela fizer a opção pelo anual, ela vai ter todos os meses, até o dia 31 de dezembro. Só que a estimativa vai ser por 11 meses. Porque o último mês aqui de dezembro, ela é obrigada a efetivamente fechar com o lucro real. Portanto, o ano inteiro daí vai ser caracterizado pelo lucro real. Ok? Então, eu vou puxar aqui a outra lâmina que diz isso. Aí, o que acontece? Nesse estimativa mensal, que está nesses dois quadros aqui, vocês vejam que uma coisa é obrigada, é obrigatória, uma coisa no recolhimento por estimativa. Primeiro, é obrigado a fazer o recolhimento, obrigatório, mensal. Muito bem. Opa, mas tem uma outra possibilidade. Você só não faz o recolhimento se você tiver suspensão, ou você suspender o recolhimento. Mas também existe a outra possibilidade, que é realmente a redução, porque o que seria redução? De repente você pagou R$ 1.000, está faltando lá, ou você pode só reduzir para 700, um exemplo, ou daqui a pouco você pode fazer um pequeno ajuste, aumentar um pouquinho, não tem problema. E também pode acontecer, em algumas situações, até você ter a dispensa do pagamento. Tá? Muito bem. Essas situações aqui em cima, determinadas, recolhimento, suspensão, redução de ganho, tudo isso aqui só deverá ser efetivamente feito desde que você tenha na tua contabilidade os seus balanços ou balancetes mensais, evidenciando a base de cálculo pelo lucro real. Certo? Ora, se você, de repente, não fez janeiro, fevereiro, março, abril, contabilidade, esses 4 meses você tem que recolher pela estimativa, não tem solução. Mas lá no mês de maio, você achou por bem agora fazer um levantamento, até porque está tendo prejuízo, e a contabilidade, através dos balanços, dos balancetes, ajustada para efeitos de lucro real, ou seja, com as adições, as exclusões, chegar à conclusão que o que foi feito de janeiro a março já foi superior ao que está apresentando na contabilidade, você pode suspender, não tem problema nenhum. Tá certo? Então, é nesse sentido, né? Também esse recolhimento por estimativa, se for aprovado integralmente na nova proposta da reforma tributária, ela vai deixar de existir daí, provavelmente para o ano seguinte, sei lá eu, mas vai depender. Ela já teve uma aprovação na Câmara dos Deputados, depende do Senado ainda e depois do presidente da República, tá certo? Muito bem, mas o futuro vai ser outra coisa, o que interessa é o que nós estamos vivendo hoje, ok? Então, com essas duas lâminas, vocês, inclusive, complementam o que nós já vimos atrás do lucro real, ou subida a mais, ok? Vamos lá. O IRPJ, por estimativa, na realidade,
adota o lucro presumido. Observação. O recolhimento por estimativa lá do lucro real, que é uma opção do lucro real para fazer mensalmente, esse lucro por estimativa serve-se da tabela e de critérios do recolhimento do lucro presumido. Os tributos devem ser antecipados com base no lucro presumido. Só que isso é feito temporariamente. Por quê? Porque temporariamente ele vai competência de janeiro a novembro. E essa estimativa também não leva em consideração, por exemplo, o tipo de atividade do lucro presumido. Não, porque aqui está sendo um paliativo, está sendo um recurso emergencial do lucro real. Portanto, nesse sentido, não vai se pautar no tipo no total de faturamento, se a atividade é A ou B ou C, se é permitido, não, nada disso. O recolhimento por estimativa está emprestando a tabela de recolhimento dos tributos do lucro presumido, portanto, ele não é enquadrado como lucro presumido. Está havendo um empréstimo só de critérios. Ok? Muito bem. Agora, nós estamos vendo o lucro presumido. Muito bem. Já o lucro presumido, que não é estimativa, é uma decisão definitiva pelo contribuinte ou pela empresa, com a apuração e pagamento dos tributos em bases trimestrais. O lucro presumido é trimestral. De acordo com o faturamento da empresa e, em alguns casos, mesmo que tenha o faturamento, se adeque a um tipo de atividade que vai ser excluída, ela não é permitida pelo lucro presumido. Tá certo? Muito bem. Então, já muda de figura. O estimativa é um recurso do lucro para o lucro real, aqui não, aqui tem que cumprir as determinações vigentes do lucro presumido, ipsis literis, né? Todos os detalhes. Muito bem. Se o lucro presumido é uma apuração trimestral, é importante que se diga que o lucro presumido ele não tem a intenção de reduzir carga tributária. Não tem essa intenção. Aliás, no meu modo de ver, pela minha modesta análise, nenhum dos regimes tem intenção de reduzir carga tributária. Nenhum deles. Até o Simples Nacional não tem intenção de reduzir carga tributária. Eles teriam a intenção de facilitar os procedimentos. Tá? E, ao facilitar, na realidade, tentar uma simplificação nos processos de se fazer isso. Quer seja na parte do cálculo ou de arrecadação do tributo, né? Tá certo? Então, esse é um objetivo. Muito bem. Só que se é caro ou não, se é barato ou não, você efetivamente, como um profissional, você tem que ir atrás daquele regime que se adeque à organização, à empresa, que seja permitido pela legislação e, evidentemente, que seja aquele que cause menos impacto possível da tributação. Tudo dentro da lei. Não vamos fazer nada errado, vamos fazer tudo as coisas dentro da lei, certo? Muito bem. Agora, o que acontece? Como eu mesmo disse aqui, ele não tem a intenção, né, de proporcionar uma simplificação, né, proporcionar uma redução na carga tributária, mas sim da simplificação. Porém, a sua opção, escolha do regime, né, pode proporcionar uma redução da carga tributária legal se esse regime acabar sendo mais adequado ou mais aplicável do que os outros dois regimes. Que seria lucro real e que seria o Simples Nacional, certo?
Muito bem. Mas, diante disso, diante dessas escolhas, pode ser que você encontre até uma palavra adequada de se chamar de planejamento tributário, aonde você possa ter uma redução legal de carga tributária, certo? Muito bem. No regulamento do Imposto de Renda 2018, 9580, no artigo 587, quem que pode participar do lucro presumido? Exatamente as empresas que, pela primeira ordem, seja o faturamento, não tenham tido um faturamento superior a 78 milhões de reais no ano anterior. No ano anterior. Então, se nós estamos no ano de 2021, o faturamento de uma empresa não pode ter sido superior a 78 milhões de reais lá em 2020, certo? Então, o faturamento é uma das condições. Se tiver menor do que isso, já estaria enquadrado, ok? Mas existem algumas situações de atividades que não é permissível. Por exemplo, não tem como fazer a opção pelo lucro presumido as empresas cujas atividades sejam de bancos em geral. Quando eu coloquei bancos em geral aqui, é porque tem banco de investimento, banco imobiliário, banco não sei o quê, então eu resumi aqui, certo? Aí qualquer coisa vocês consultem a lei, que tem muito mais detalhes aí, né? Então, cujas atividades sejam de bancos em geral, caixas econômicas, sociedades de créditos, financiamento e investimento, de crédito imobiliário, corretoras de títulos, empresas de arrendamento mercantil, empresas de seguro privados, e eu até coloquei reticências ali porque, em regra, vai pegar todas as grandes corporações, né? Inclusive a grande maioria delas, sociedade anônima de capital aberto, principalmente as sociedades anônimas que têm ações na Bovespa e outras coisas mais aí. Tá? E mais, não podem optar pelo lucro presumido empresas que tiveram lucros, rendimentos ou ganhos de capital que tenham sido oriundos do exterior, certo? Você veio alguma coisa lá de fora, não pode fazer opção. E mais, que quando autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto de renda, calculado com base no lucro de exploração. Tá? Então, você veja, eu mesmo estou orientando uma equipe de vocês aí, né, no quarto ano, e estão com um projeto, né, de estágio, exatamente tratando desse tema aqui, certo? De incentivos fiscais. Né? Diga-se de passagem, é exatamente um bom trabalho, um trabalho que requer bastante dedicação, certo? Mas eu estou orientando uma turma aí para fazer trabalho com essa situação aí. Ou seja, lucro real, tá certo? Muito bem. Ainda não pode optar pelo lucro presumido as empresas que, no decorrer do ano calendário, têm efetuado o pagamento mensal do imposto de renda por estimativa. Então, além de constar na lei, fica o alerta para todos nós que a hora que se recolha o DARF, tem que verificar exatamente o código que você vai colocar lá, porque se de repente você colocar o código, que é recolhimento por estimativa, você está fazendo a opção pelo lucro real anual. E daí o que acontece? Você não vai poder optar pelo lucro presumido. E não tem REDARF. Não existe REDARF. Não tem, eu me enganei. Não existe. Não existe. Certo? Então fica o cuidado todo aí.
Também não podem optar as empresas que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviço, que é o factoring. Factoring não pode optar por lucro presumido. Vejo que tudo está relacionado praticamente às atividades financeiras e de banco. Muito bem. Mas vocês vejam que nós verificamos lá que as empresas seguradoras, lá na lâmina anterior, as empresas de seguro, elas não podem optar pelo lucro presumido. Porém, as corretoras de seguro, corretora de seguro não é seguradora, é uma intermediária. Então, as corretoras de seguro, elas podem fazer a opção pelo lucro presumido, certo? Tudo bem. Muito bem. Vocês vejam que aqui eu estou apresentando para vocês agora, de acordo com a 9.249, a tabela que é usada para se fazer os percentuais de presunção do lucro presumido, certo? Então, essa tabela aqui, nós vamos usá-la para fazer a presunção, quer seja do lucro presumido, até porque o lucro presumido é que detém essa tabela aí. Mas as estimativas, que é aquele procedimento temporário, ao fazer aquela estimativa, até que se feche o lucro real, nós também vamos usar a mesma tabela. Mesma tabela. Muito bem. O que eu gostaria que vocês soubessem? A tabela que tem na lei, a tabela que tem na lei, ela retrata tão somente essa primeira coluna aqui, ó, essa primeira coluna dos percentuais. E depois, na própria lei discorrido, ato contínuo, também tem os percentuais que são devidos à CSL, certo? O que que eu fiz? Aí eu que estou fazendo isso aqui, como tem livros aí que também retratam isso aí, né? Aí, para a CSL não ficar separado, né, ou separada na hora dos cálculos, eu justamente peguei os percentuais de presunção da CSL e coloquei do ladinho aqui. Por quê? Por que coloquei do lado? Porque na hora que você for fazer o cálculo, por exemplo, de uma indústria de comércio, você já sabe que para essa indústria, esse comércio, a presunção do imposto de renda vai ser de 8%, mas a CSL vai ser de 12%, certo? Então, essa tabela, nesse formato aqui, está de acordo com a lei, é óbvio. Mas eu deixei dessa maneira para ficar um facilitador para você fazer os cálculos, tá certo? Tornar mais prático, né? Muito bem. Então, aqui tem indústria e comércio, tem prestação de serviço regulamentada, administração, locação, serviço, transporte passageiro, transporte de carga, serviços hospitalares, prestação de serviço até 120 mil, menos as regulamentadas, né? E aqui fui eu mesmo que acrescentei aqui, certo? Outras receitas não definidas no estatuto ou no capital ou no contrato social, né? Vocês vejam que eu já coloquei aqui 100%, porque se ela não está definida no estatuto, isso vale dizer que não é a receita principal. Eu já bati na tecla para vocês que a receita principal lá no lucro real, ela tem que ser ajustada, desde o faturamento bruto até a receita ajustada. As receitas que estejam nessa primeira situação,
Eu Souza, defini como se fosse a primeira base de cálculo. Ah, mas por que eu defini isso? Academicamente, para ficar mais fácil. As outras receitas que não estão no contrato social são aquelas que, pela legislação, são consideradas de receitas não operacionais ou acessórias. O que acontece? Todas essas receitas que são acessórias ou não operacionais, elas vão ser 100%, elas não vão ter presunção. A presunção só vai cair ou recair sobre a primeira base de cálculo, certo? Muito bem. Vocês vejam, por exemplo, que aqui, no caso da revenda de combustível ou derivados de petróleo, como álcool etílico, carburante, gás, etc., você veja que, para efeitos de imposto de renda, a presunção é 1,6, né, do combustível. Mas vocês vejam que a base de cálculo da CSL é 12%. Então, um dos grandes problemas que arrebenta, né, a combustível no âmbito federal seria a CSL de 12%. Mas não esqueço que também PIS e COFINS e ICMS são os componentes que daí, nesse caso aqui, nós não estamos vendo, que pesam muito em cima do combustível. Tá? Então, o problema maior do combustível não está tanto na parte federal, e sim na parte estadual. Okay? Outro detalhe, vocês vejam que, se você tiver transporte de passageiros, a presunção é 16%. Se você tiver o transporte de cargas, novamente, ó, entramos nos freteiros aqui, ó, a presunção é de 8%. E se você, digamos, tiver serviços hospitalares, é 8%. Por quê? Porque mexe com a saúde. Agora, a profissão, ou seja, regulamentada, ou a prestação de serviço de profissão regulamentada, aquelas que têm os CRs da vida, lá, OAB, CR, não sei o quê, vocês vejam que a presunção é alta, de 32%. Enquanto indústria e comércio é 8%, o serviço é 32%. E outra coisa, e ele pega violentamente 32% em cima da profissão regulamentada, ou seja, aquelas pessoas que efetivamente estudaram, aquelas pessoas que tiraram faculdade, fizeram mestrado, doutorado, qualquer coisa assim, ou qualquer outra graduação. Ó, se você for olhar por esse lado aqui, quanto mais você estuda, mais você paga imposto. Tá certo? Mais você paga imposto. Se aqui nesse percentual, aqui de repente tiver um cientista que passe 24 horas por dia ou 20 horas por dia para tentar descobrir a vacina correta aí para a pandemia, ele vai ser tributado em 32%. Ele teve que estudar para fazer isso. Agora, se você tiver uma prestação de serviço que seja considerada não regulamentada, porque não tem os CRCs da vida, não tem OAB, não tem os registros de engenharia, coisa assim, se esse serviço for até 120 mil no ano, aí você, ao invés de aplicar 32%, você aplica 16%. Então, é um serviço que se aplica a 16, portanto, 8 a mais do que o transporte de carga ou serviço hospitalar. Ok? Ora, então, esses são os percentuais de presunção, certo? Cabe a cada um de vocês, na sua aplicação prática, e sentindo como é que as coisas vão acontecendo. Então, eu já disse ali para vocês que, se a empresa for prestadora de serviço, uma renda anual de até 120 mil reais, mas ela tem que ser essencialmente prestadora de serviço. Ela não pode misturar atividade. Então, daí ela entra naquele percentual de 16%. Muito bem. Agora, observe o seguinte: se a empresa
for considerada uma empresa de atividade mista, tá? O que seria a atividade mista? Por exemplo, a empresa tem uma atividade de serviço, mas também tem uma atividade de indústria. Ou ainda, a empresa tem uma atividade de comércio e também tem de serviço, atividade mista. Ah, mas a empresa também pode ser indústria, comércio e prestadora de serviço, atividade mista. Então, sempre que a atividade for mista, os percentuais de presunção serão de 32%, quer seja para o IR, quer seja para a CSL. Ah, o que isso quer dizer com isso, Souza? Eu quero dizer com isso que, se você tiver uma atividade de prestação de serviço, se você orientar uma empresa que seja prestadora de serviço, ou que ela tenha uma atividade mista, as alíquotas vão para 32%. Pesado. Aí é pesado. As alíquotas do imposto de renda da CSL desses serviços. Fique bem claro. Né? Se ela for indústria e serviço, lá na indústria, a parte da indústria ele vai calcular 8% de presumido e 12% de CSL. Mas o serviço vai ser 32% porque está nesse contexto misto. Ok? Muito bem. Como que a gente encontra a base de cálculo do IRPJ? Ah, muito simples. A base de cálculo, isso é o que diz a lei. A base de cálculo será o resultado do somatório da soma de um percentual que você aplica sobre a receita bruta do mês. A lei diz isso aí, receita bruta do mês. Aquele primeira base de cálculo, atividade principal, eu coloquei, não está na lei. Acrescido de ganhos de capital, demais receitas e resultados positivos. Aquela segunda base de cálculo, fui eu que anexei, fui eu que acrescentei, não consta na lei. Certo? Você veja que a lei diz que é o somatório de percentual aplicado sobre a receita bruta, acrescido do ganho de capital, demais receitas, outras receitas e resultados positivos. Agora, o que eu fiz? Eu entrei em cada uma, em ambos os lugares da lei e coloquei lá, primeira base e segunda base, para facilitar a compreensão de vocês. Fique bem claro isso aí. Vocês não vão encontrar isso aqui em livros, do jeito que está aí com primeira base, não vão encontrar nenhum livro. Nenhum. Tá? Muito bem. Calcular o lucro presumido da empresa Mercúrio Limitada. Veja o exemplo que está sendo dado de contas de receita de um trimestre. Ok? Vamos lá. Então vejam aqui que nós temos seis contas. Seis contas. Revenda de mercadorias, aluguéis recebidos, juros sobre o capital próprio, desconto que a empresa obteve, rendimento de aplicação financeira, juros ativos e o total das receitas deu 56 mil. Muito bem. Vocês vejam que aqui nós só temos contas de receita. Só temos contas de receitas. Ok? Muito bem. O que a gente vai fazer disso aqui para efeitos de lucro presumido? Vamos lá. Para nós chegarmos à conclusão sobre o que nós vamos fazer, opa, vocês vejam que agora eu puxei a tabela aqui, anteriormente explicada para vocês, do lucro presumido, e vejo que na primeira linha eu estou dizendo
vamos aplicar o percentual de presunção do lucro presumido. Ou seja, nós vamos tentar verificar aonde que se enquadram aquelas receitas para aplicar o percentual aqui. Se nós vamos aplicar o percentual de presunção, 8, 12, ou se de repente vai entrar nos 100% aqui embaixo. Tá? Porque se entrar no 100% aqui embaixo, não tem presunção. Se não tem presunção, é a segunda base de cálculo. Ok? Muito bem. Vamos, então, resolver o exercício da empresa. A primeira informação que nós temos lá no exercício é que a empresa vendeu mercadoria. Opa, está no número 1, a venda de mercadoria. Número 2, eu mesmo já descaracterizei as demais receitas como receita principal. Por quê? Porque, na realidade, trata-se de uma empresa, a Mercúrio. E as receitas que ela tem são receita do aluguel, juros sobre o capital, receita financeira. Então, são as receitas que, com certeza, não estão no contrato social dela. A que está no contrato social é a venda de mercadorias. Tá? Muito bem. Então, vocês vejam que eu já coloquei ali na ordem a 2.1, receita de aluguel, a 2.2, juros sobre capital próprio. A empresa está tendo juros, está recebendo juros sobre um capital que ela aplicou, sobre o próprio PL, de repente, ou de alguém, né? E a própria receita financeira. Só que essa receita financeira de 4.500, eu vou voltar aqui, apesar que eu já até entro em detalhes na página seguinte, mas eu vou voltar aqui para mostrar a vocês, aqui, o desconto que é obtido aqui, de R$ 2.000 é receita financeira. O rendimento de aplicação financeira de 1.700 também é receita financeira. E os juros ativos é o juros que a empresa receba de duplicata, qualquer coisa assim. Então, essas três contas, desconto obtido, rendimento de aplicação financeira e juros ativos, essas três contas somadas dá o 4.500. Então, vou voltar lá só para dizer a vocês que eu juntei as contas, né? Eu juntei ali no 4.500. Não tem espaço ali para detalhar, mas eu juntei ali, certo? Muito bem. Depois vocês podem rever essa gravação e readequar qualquer coisa aí. Bom, feito isso aqui, o que nós vamos ter então? Vamos lá. Opa! Vocês vejam que na primeira linha, eu já peguei o percentual de 8% daquela tabela lá que estava aquela cor amarelo, ou laranja, né? Depende da cor que mais alguém enxerga aí. Então, 21 vezes 8%, a base de cálculo presumida, agora veio a base de cálculo presumida, é 1.680 do imposto de renda. Mas vejam que a base de cálculo presumida da CSL é 12%, que vai dar 2.520. Um dia eu vi uma questão, uma pergunta feita numa prova, com certeza seria anulável, onde eles colocaram uma pergunta do lucro presumido, fizeram lá um hilariado todo, né, como diz o nordestino, faz um hilariado, e depois, na realidade, pediram para dizer, para identificar qual que era o lucro presumido. Aí eu pergunto, qual o lucro presumido?
Do imposto de renda ou da CSL? Ali mesmo vocês vejam. O lucro presumido somente da venda para o imposto de renda é 1.680. Mas o lucro presumido para a CSL é 2.520. Então, se tiver que fazer alguma prova dessa natureza, você tem que ver se a pergunta é o lucro presumido do imposto de renda ou o lucro presumido da CSL, que são coisas diferentes. Muito bem. Aí o que ocorre? Aqui, nesse caso, nós temos a receita de aluguel. A receita de aluguel vai somar em outras receitas, aqui no item 2. Mas veja que ela soma integralmente, ou seja, 100%. Não tem presunção. O que mais? 15 mil de juros sobre o capital próprio, integralmente. O que mais? Os 4.500 das receitas financeiras. Muito bem, o que aconteceu agora? Agora nós vamos ter o total de 22.700. Se vocês observarem, eu não coloquei aqui na última coluna, porque está repetindo, né? Então passei o total para cá. Mas vocês vejam que, na realidade, tá, nós ainda não fechamos a base de cálculo total. Ainda não fechamos. Somente quando nós fecharmos a base de cálculo total, que é a somatória da atividade principal com a não operacional, ou seja, a primeira base e a segunda base, é que nós vamos ter o lucro presumido mesmo. E daí, sobre o lucro presumido, a gente aplica a alíquota. Muito bem. Então, observe no item 3 que nós vamos ter lá base de cálculo. 1 ou mais o 2. 1 mais o 2. Então, vai ser aqui a base de cálculo do imposto de renda. O número 1, 1.680 mais 22.700. E a CSL, o 2.520 mais o 22.700. Vamos lá. Opa! Agora sim, agora nós podemos dizer que o lucro presumido do imposto de renda é de 24.380. Por quê? Porque ele pega tanto as receitas das vendas, da operação, como as não operacionais, que é o que diz lá na lei. Exatamente isso. Né? E se para o imposto de renda nós temos 24.380, para a CSL nós temos 25.220. Pode ter a possibilidade das duas bases de cálculos serem iguais? Pode, se for 32, 32, senão vai ser difícil. Não vai ser difícil, entende? Muito bem. Vamos fechar aqui ainda. Agora que nós temos as duas bases de cálculo, então vamos ver como é que vai fechar aqui os totais, né? Puxar. Opa! Vocês vejam que aqui na linha 4, onde diz tributos, vocês vejam que nós colocamos aqui na mesma coluna do imposto de renda a alíquota de 15%. Tá? Então, esse 15% multiplicado sobre o 24.380, o imposto de renda devido é de 3.657. Continuando na mesma linha, na coluna da CSL, vocês vejam que daí não a alíquota de presunção, mas a alíquota da CSL é de 9%. 9% aplicado sobre o 25.220 vai dar 2.269,80. Ora, vocês vejam que simultaneamente não tem adicional do imposto de renda,
porque nós estamos resolvendo o exercício da empresa Mercúrio do trimestre. O trimestre, para ter adicional de 10%, o lucro real teria que ser maior do que 60. Até 60 não tem adicional. Como nós temos ali o lucro de 24.380, estamos abaixo de 60, então não tem adicional. Então continua o 3.657. Se nós pegarmos ali a carga tributária, né, a carga tributária do imposto de renda da CSL, então, somando ali o 3.657 mais o 2.269, vai dar 5.926,80, certo? Muito bem. Vocês vejam que se a gente tiver sempre tudo organizado, tudo certinho, tudo estruturado, você calcula fácil, fácil, né? Os lançamentos. Muito bem. Continuamos. Vamos fazer o segundo exercício prático da indústria Zeta, também trimestral. Só que nesse caso agora já é uma proposta diferente. Vocês vejam que aqui nós temos o faturamento da empresa, 5 mil, o ICMS sobre a venda, o ICMS substituição tributária, o IPI, devolução de venda, desconto comercial, aquele que é dado na própria nota fiscal, receita de MEP, desconto concedido, receita de aluguel e receita referente a espaço cedido para propaganda. Pode ser até um espaço daquele em ônibus, por exemplo. Né? Ônibus, táxi, Uber, sei lá eu, daqui a pouco lá, compre na empresa A, empresa B, ou coisa assim. Então, é uma propaganda que está sendo cobrada ali para alguém que é o dono, proprietário do automóvel, por exemplo. Muito bem. Vocês vejam que agora, aqui, nesse caso, nós temos misturado receitas da primeira base, atividade principal, e receitas da segunda base. Tá certo? As receitas da primeira base vão ter que ser subtraídas, né, das contas que têm que ser subtraídas, tal como nós já fizemos no lucro real, tal como nós já fizemos para a base de cálculo do PIS da COFINS, a mesma coisa. Nós sempre vamos ter que estar voltando nessa receita principal. É óbvio que lá no caso do PIS, por exemplo, da COFINS, se tiver uma receita de venda para o exterior, aquela venda vai ser descartada, porque não existe PIS e COFINS de incidência tributária para o exterior, tá certo? Mas para imposto de renda muda de figura, ok? Muito bem. Então, observe todas as contas aqui e eu vou entrar num pequeno detalhamento aqui para vocês terem uma ideia. Então, vamos fazer a resolução da base de cálculo do segundo exercício. Vamos lá. Vocês vejam que o primeiro passo é escolher as receitas da atividade principal. Muito bem. Se vocês observarem, nós temos na lâmina anterior o dito que o faturamento da empresa é de 5 mil. Então, nós vamos iniciar pelo faturamento. Faturamento menos IPI, etc., vai chegar na receita bruta. Tem? Muito bem. Então, nós começamos com o faturamento de 5 mil. Nós temos que tirar desse faturamento o IPI, porque o IPI é calculado por fora. Mas nós temos que subtrair desse faturamento o ICMS, substituição tributária, porque esse ICMS, substituição tributária, ele está sendo cobrado de operação subsequente, a empresa está fazendo só o papel de retenção.
o próprio ICMS dessa empresa, ele está sendo calculado por dentro. Então, a empresa, quando tem substituição tributária, ela tem dois cálculos, o do ICMS normal, que é o cálculo por dentro, e o ICMS por fora, que é o que é cobrado de forma antecipada. Então, o ICMS, substituição tributária e IPI, ficam para cima da Receita Bruta. São os dois tributos que são cobrados por fora. Muito bem. Nesse caso aqui, a devolução da venda, ela tem que ser subtraída porque ela está anulando aquele valor de 5 mil, está diminuindo. E o desconto comercial também tem que diminuir ali de 5 mil, porque o desconto comercial ele foi dado na nota fiscal. Ah, mas Souza, quando ele é dado na nota fiscal, a nota fiscal já fica pelo líquido. Mesmo que a nota fiscal fique pelo líquido, a contabilidade, para efeitos de legislação tributária federal, ela tem que lançar a receita bruta e depois o desconto da nota fiscal. No caso do ICMS, não precisa isso. Se você tiver 5 mil e tiver ali 100 de desconto comercial, que daria 4.900, na legislação do ICMS, ele já aceita que você coloque 4.900. Então, já entra a receita menos o desconto comercial de 4.900. Mas a legislação federal, não. Ela quer que você diga que é 5 menos 100. Por quê? Porque sobre os 5 mil ela quer cobrar o IPI. Tá certo? Não sobre o 4.900. Cada legislação é uma legislação. Tá? Por isso que daí deu 4.250. Então, essa aqui é a receita bruta da atividade, ajustada. Então, a receita bruta da atividade, que é a primeira base de cálculo, ela sempre tem que ser ajustada, não tem outro jeito. Tá? Por quê? Essa receita aqui é que recebe o percentual da presunção. Somente essa e tão somente essa. Entende? Ok? Então, o que eu coloquei ali só como um aviso para vocês, inclusive na cor amarela forte, para vocês ficarem atentos. Primeiro passo, no caso de exercício que contém essas duas situações, né? Primeiro passo, é preciso encontrar a receita bruta da atividade. Ou seja, sair do faturamento bruto e chegar na receita bruta. Se for indústria, você vai ter que sair do faturamento bruto, porque com certeza vai ter IPI. Se for comércio e tiver substituição tributária, você vai ter que sair do faturamento bruto porque tem substituição tributária. Se efetivamente não tiver nem IPI e nem ICMS, substituição tributária, então o faturamento bruto é a própria receita bruta. Só que daí essa receita bruta tem que ser ajustada ainda. Pode ter devolução. Então, eu denomino como primeira base de cálculo para efeitos acadêmicos. No caso visto, 4.250. É sobre essa receita que tem o percentual de presunção. Outra observação. A receita que está indicada lá, que é a receita de MEP, de R$ 30, ela é uma receita não tributável. Mas em nenhum dos regimes, nenhum, nem lucro real, nem presumido, nem simples nacional. Nenhum. Muito bem. A receita de aluguel de 900, que consta lá, e a receita que é cobrada pelo espaço de propaganda, de 210, consta lá, são receitas não operacionais ou consideradas receitas acessórias pela legislação fiscal. Portanto,
elas integram a base de cálculo para efeitos de incidência tributária do CSL do Imposto de Renda, mas sem presunção, na sua integralidade, 100%. Certo? Na sua integralidade, 100%. A única exceção que teria aqui e não está constando, tá? É quando você tenha o ganho de capital, ou seja, a baixa do ativo imobilizado. Aí a baixa do ativo imobilizado, que chama-se ganho de capital, ela é feita pelo valor contábil menos o valor de depreciação acumulada. Aí sim, aí você tem o ganho de capital. Mas o ganho de capital é integral, é 100%. Ok? Não esqueçam disso. E por fim, como dizem vocês, né? Ah, esse exercício tem uma pegadinha. Não, não tem pegadinha. Existe ali naquela composição lá das receitas, etc., uma conta indicada lá que chama-se desconto concedido. Tá? Ora, o desconto concedido não é uma receita, mas sim uma despesa. Portanto, ele não tem aplicação de vida, não se calcula nada dele, é uma despesa. É que, às vezes, as pessoas pensam que o desconto concedido é a mesma coisa que o desconto obtido. Não, não, não. Para a empresa, se ela tiver desconto que ela concedeu, para ela é despesa financeira. Se ela tiver desconto que ela obteve, por exemplo, foi pagar uma duplicata de 100, teve um desconto lá, pagou 90. Então, por esse pagamento com o desconto que ela obteve, aí sim é uma receita financeira. Certo? Muito bem. Feito essas considerações, então agora vamos concluir o exercício, esse exercício. Então vejam lá. Primeiro passo. Nós, na realidade, colocamos o 4.250, que é aquela receita ajustada. Portanto, primeira base de cálculo. Vocês vejam que nós ajustamos tudo lá, o IPI, etc., para chegar no 4.250. Evolução de vendas, tá? No 4.250. Como trata-se de uma indústria, pronto, agora você já sabe, o percentual é 8,12. Já foi feito no anterior. Ó, 8% de 4.250 dá 340, a base de cálculo. E 12%, a base de cálculo dá 510. Muito bem. Vocês vejam que as outras receitas, que é o aluguel e o espaço de propaganda, elas estão no número 2 ali como receita não operacional. E somam 1.110, tanto para o imposto de renda como para a CSL. A diferença é que o total vai ser maior, né, para a CSL. Vamos lá. Então, vejam exatamente que a base de cálculo do imposto de renda, que é o 340, lá em cima, linha 1, com o 110, 1.110 na linha 2, dá um total de 1.450. Da mesma forma, na CSL, na última coluna aqui, é 510 com mais 1.110, então deu 1.620. Então, vocês têm as duas bases de cálculos presumidas que são diferentes.
Por isso que sempre que fizer alguma pergunta, tem que saber se é CSL ou se é imposto de renda presumido. Aplicando-se a alíquota básica de 15% do imposto de renda, dá 217,50. E 9%, 145,80. Não tem adicional também, é o menor de 60 mil. Isto vale dizer que o imposto de renda deu 1.657,50 e a CSL 1.765,80. De tal sorte que as duas contas somadas de tributos dá 3.423,30, certo? Muito bem. Eu quero saber se alguém de vocês tem alguma dúvida. Eu tenho, professor, duas Pergun- perguntinhas. Mas está Pode... cedo ainda, eu acho que dá tempo de fazer. Não, pode perguntar, cara, pode falar. Fazendo uma analogia bem simplificada, assim, o lucro real seria mais ou menos equivalente ao imposto de renda pessoa física ou completo, onde a gente tem a possibilidade de colocar deduções. Por analogia, perfeito. E o presumido seria como se fosse o imposto de renda simplificado, porque eu só jogo a receita e não tenho possibilidade de colocar deduções. Exatamente, ele já se presume, né? É, Se você for olhar por esse parâmetro, ou por essa análise que você mesmo concluiu perfeitamente, né? Você veja que se você tem um lucro presumido de 8%, concorda? O imposto de renda, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se eu estou chegando à conclusão que o teu lucro presumido é de 8%, eu estou considerando que você tem abatimento de 92% de despesa. isso, que na Certo? realidade dificilmente chegaria a isso. Isso. Então, quando ele também faz aquele simplificado na pessoa física, ele está dizendo assim: olha, o Souza, o José, a Maria, o Antônio, o negócio é o seguinte: eles é que, vamos presumir que ele tenha lá de despesa médica, de dentista, não sei o quê, papá, X%. Educação, Educação, vamos admitir que é isso aí, pronto e fim. Não queremos nem que ele comprove isso aí. Pronto, acabou, é isso aí. É presumido. mas não quer dizer que eu possa ter vai ser mais simples o levantamento dos impostos no lucro presumido, porque eu não tenho que ficar fazendo despesa. Mas não quer dizer que eu vou pagar menos imposto, porque as minhas Não, despesas podem gerar um prejuízo num mês. E o lucro presumido jamais vai ter prejuízo. você está certíssimo, porque você veja bem. Vamos pegar essa situação pandêmica nossa aí, que é o exemplo clássico de tudo, né? Aonde eu chego à seguinte conclusão. Eu até dou risada quando todo mundo diz assim: pô, estamos voltando ao normal, vamos voltar ao normal. Não tem mais normal, não existe mais normal, cara. Não tem. Uma vez que aconteceu determinado fato, a tendência é que ele se repita de outras maneiras e outras coisas a mais, né? Só para completar esse raciocínio, eu trabalhei numa multinacional, não vou citar o nome, nada para efeitos de confidencializar, né, a informação, mas eu lembro que nós tínhamos uma filial lá em Santa Catarina, em Blumenau, que teve uma época que choveu lá, a chuva foi muito forte e a nossa filial foi totalmente afundada, alagada. A água foi tão alta lá que arrebentou todos os estoques e outras coisas mais. Aí chegou um determinado momento, numa reunião que teve deles lá, né, não participei, mas nós tivemos as respostas dessa reunião. O próprio presidente da nossa empresa, ele disse: olha, é o seguinte, vamos fechar essa filial, vamos sair de lá, não vamos mais ficar lá. Aí o pessoal: mas por quê? Por lá é um lugar que vende bem, etc. E tal. Aí ele falou assim: não, 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 uma vez que foi alagado, vai ser alagado sempre. Pode sair de lá que vai ser alagado de novo. Então, isso aí foi no ano de 1982, por aí. O que ocorre?
O cara sabiamente ele quis dizer o seguinte, cara, se aquele lugar está sendo alagado, ele está numa situação que vai trazer alagamento de novo. Para mexer naquilo lá, vai ter que mexer com deputado, com senador, com prefeito, com vereador, vai ter que mexer nas montanhas, vai ter que mexer nos rios. Cara, vamos mudar de lá e não tem mais apelação. É isso que acontece. A partir do momento que a gente vive uma situação, não tem mais jeito, as coisas devem vir com outra roupagem, outro formato. Mas uma coisa é fundamental: todas as empresas que efetivamente, ou a grande maioria das empresas, que de repente estavam no lucro presumido, por, por acreditar e também ter uma presunção de que a economia seria benéfica ou salutar, a pandemia acabou tudo, bicho. Eu mesmo jamais imaginava na minha vida que nós fôssemos ter uma situação pandêmica. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, você pode ser intelectual, esqueça, cara. Não consegue fazer nada. Aí o que, que acontece? Quantas e quantas empresas que fecharam? Deu mandado em Curitiba, você vê. Quantos e quantos lugares que foram fechados? E foi fechado por incompetência? Não, não foi incompetência, não foi incompetência, não. Foi o mercado, foi a economia. Então, o que, que acontece? Muitas dessas empresas que estavam no lucro presumido, porque elas tinham, na realidade, um patamar de 8% de lucro, muitas delas estão rodando tudo com prejuízo. Então, na bem da verdade, tem que sair do lucro presumido e para o lucro real. Entendeu? Porque, mesmo tendo a presunção, o cálculo mais fácil, a empresa está rodando com prejuízo. Sim, e aí ela pode carregar para o próximo período o prejuízo, o que o presumido não pode, né? Não pode. Não pode. Porque uma empresa do lucro presumido jamais vai dar prejuízo. Você me desculpe, eu tenho que afirmar isso, eu sei que eu pego briga com muita gente aí, né? Mas, às vezes, eu mesmo tenho até visto alguns trabalhos acadêmicos, né? Principalmente quando eu tenho bancas de estágio, outras coisas mais aí, onde as pessoas estão fazendo trabalhos com estatística de 5 anos atrás, 10 anos atrás, fazendo projeções, né? A pergunta que eu digo é a seguinte: de que maneira que as estatísticas que você teve há 5 anos atrás vão se repetir? De que maneira que as projeções que você está fazendo vão acontecer? Nós estamos num cenário totalmente diferente em todos os sentidos, todos os sentidos. Então, eu não vejo que nós devemos voltar, na minha modesta opinião, a um resultado que seja resultados previsíveis do passado. Eu vejo que nós vamos começar a ter um formato totalmente diferente em todos os sentidos, quer seja de negócios, de pessoas, de tudo, de ética, de tudo que você possa imaginar para frente. Porque não existe outra saída. Eu vejo que a ruptura vai ser muito grande na maneira que eu enxergo as coisas. Então, eu penso que tudo tem que ser readequado, né? A própria carga tributária que nós temos, ela é altíssima, ela é elevada, né? Uma das maiores do mundo. Nós não temos esse retorno em atividades públicas, entende? Então não vai ser nada fácil. É Mas o porque, simplificado. porque no imposto de renda da pessoa física você tem a escolha no momento, né? Eu posso simular e falar, não, eu vou para o simplificado, eu vou para o completo. A empresa não, a empresa poderia ter essa opção no final, né? Falar, eu vou simular os dois aqui, o que der melhor, eu vou, mas não tem escolha, né? Mas uma coisa é importante observar o que você está dizendo. Nós, quando estamos fazendo lá o nosso imposto de renda, nós estamos fazendo o imposto de renda em cima de dados consumados, concorda? Sim. Você tem as suas despesas médicas, você tem os teus gastos escolares, não sei o quê, o teu rendimento. Agora, aqui não, aqui nós estamos fazendo em cima do que provavelmente vai acontecer, entende? Porque nós temos que fazer uma opção no início do ano, né, no primeiro, Isso. e temos que aguentar até o final do ano. Lá não, lá você teve o resultado consumado de tal maneira que você tem uma tendência na pessoa física de fazer a coisa mais certa possível. Porque Tinha aqui que, não existe. tinha que ter um meio termo aí para as pessoas, um misto, para escolher no final. Tinha que ter um misto, mas o que, que acontece?
No meu modo de ver, até o Simples Nacional que nós vamos ver para frente, ele tem situações até mais complicadas que o lucro real, cara. E nós temos aí de 20 milhões de empresas, nós temos, tem 16 milhões no Simples Nacional, 16 milhões de empresas, que era onde para a gente ter uma carga tributária bem inferior ao que existe, né? No sentido até de alavancar a economia para fortalecer, para nós vivermos melhor. Mas nós temos que primeiro pagar os tributos que interferem na economia. Esse é o grande problema. Né? Ok. E para a gente mudar tudo isso não é uma tarefa fácil, porque nós temos 513 deputados e 81 senadores. E não é fácil, bicho. Essa estrutura que foi montada aí, no meu modo de ver, tinha que ser totalmente remodelada. Né? Isso é um absurdo. Então eu não vejo assim com bons olhos. Não é que eu seja pessimista, sou realista, né? Mas eu penso que todo mundo teria que se readequar a um procedimento melhor, mais ousado, e que todo mundo, né, veja o Brasil como um todo. Né? Então, eu sinto que, infelizmente, ainda falta isso na nossa pátria. Sabe? Alguém queria perguntar aí, que eu interrompi, Eu, por favor? tipo, eu tô com dificuldade para entender uma circunstância em que seja mais vantajoso, assim, uma empresa optar pelo lucro presumido, porque parece que é uma coisa assim, digamos, mais abstrata, sabe? Porque é baseada em uma circunstância meio imprevisível. Então, eu não sei. Eu acho que o lucro real seria uma opção, tipo, talvez mais comum para as empresas, É, mas dificilmente se ela escolhe. tem pouca, se ela tem pouca despesa, é melhor o presumido, né? Entendi. É. Se ela tiver. Isso é um fato verdadeiro, né? Se você tiver uma empresa no lucro presumido, que ela seja lucrativa e até o máximo possível, né? Não tem sombra de dúvida que o lucro presumido já sinaliza favoravelmente, sabe? Mas eu ainda vejo que até o Simples Nacional ele também deixa a desejar ainda, sabe? Você veja que o governo fica amarrado, ele quase não consegue mexer nas coisas, porque ele precisa da carga tributária no recebimento, porque ele tem que manter todos os gastos públicos. Os gastos públicos efetivamente continuam inalterados, entende? Ou um pouco diminuídos. Né? Então, é a mesma coisa. Eu sempre digo o seguinte, né? Você imagine que você tem dentro da tua casa, além da tua família, dos teus filhos, etc. Vamos dizer lá que daqui a pouco venha morar junto com você o sogro, a sogra, o cunhado, e que todo mundo fique na dependência de um chefe só da família, né? Então, o que que acontece? Esse chefe da família tem que manter todo mundo, né? Se efetivamente ele não consegue manter todo mundo, o negócio complica, né? Então, fazendo até uma analogia dessa natureza, em muitas situações você tem os gastos de uma maneira que se porta uma lei do que seria o previsível de recebimento, mas você não tem como mexer, né? Se você mandar o teu sogro embora, a tua sogra embora, o teu cunhado, você vai pegar a briga com a tua mulher e vice-versa, né? Se for a mulher e o homem que tenha também o pai e a mãe, tu está mexendo no sogro, na sogra da tua mulher. Então, é uma situação complicada, né? E tem um outro detalhe que também sempre digo, né? Vamos dizer que você tem uma vaca leiteira lá que foi comprada na fazenda para a tua família, e essa vaca leiteira, digamos, dá 15 litros de leite por dia. E esses 15 litros de leite dá para manter a família. Vamos dizer que a família aumente, você já não tenha mais, você precisa já de 20 litros, e a vaca só dá 15 litros. Então, o que acontece? Precisa de mais leite. Se precisa de mais leite, é o que o governo faz, ele recorre à população. Ele não busca efetivamente recorrer à diminuição do gasto. Para ele fica mais fácil recorrer ao aumento de tributação. Então, isso não é que eu esteja contrariado ou contrariando o governo, mas isso é o que tem acontecido aí nos últimos 20, 30 anos, cara. É só aumento de carga tributária. Não existe nada que baixe a carga tributária. Né?
Então, infelizmente, é essa a situação. E se a gente pegar pelo lado até de funcionários, outras coisas a mais, tem muitas empresas que estão até 4 anos sem dar aumento para os funcionários. Tá? Então é difícil para todo mundo, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem. Não se tendo isso, então, eu quero pedir então a vocês, né, que por favor se retirem, né, da sala, tenham um bom final de semana. Não esqueçam do trabalho que já está disponível na pasta lá para vocês fazerem, tá bom? Um forte abraço e um bom final de semana a todos vocês. Tchau, professor. Até mais. Até mais.